Vamos resolver agora esse exemplo aqui em que nós temos duas forças perpendiculares atuando entre si. Se eu for desenhar as forças, eu tenho a força de 3 newtons na vertical, 4 newtons na horizontal. Lembra que a gente faz a regra do paralelogramo, traçando uma linha pontilhada paralela a essa força aqui horizontal e outra linha pontilhada paralela à força vertical. A união das duas linhas dá o extremo da força resultante, que inicia lá dos dois vetores até a união das duas linhas. Então, nessa diagonal aqui, a gente traça o vetor da força resultante. E para a gente lembrar do valor, né, como a gente faz essa soma vetorial, a gente acaba aplicando a fórmula, né, que vem do teorema de Pitágoras. Força resultante é igual a força 1 ao quadrado, mais a força 2 também ao quadrado. Quanto vale a força 1? 3. Tá aqui, 3 ao quadrado. Força 2, 4. 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Somando os dois, 25. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 25. Para que eu tire esse exponencial quadrado daqui, eu preciso passar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 me dá 5 newtons, então. Esse é o valor da resultante do módulo, né, dessa força, 5. E a direção e o sentido a gente descobre através dessa regra do paralelogramo, certo? Bom, e se eu quiser saber quanto me dá essa aceleração aqui, aplica a segunda lei. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho 5 é igual a 2,5 vezes o A. 5 dividido por 2,5 me dá uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Em que direção? Na mesma direção da força resultante. Então, olha lá, a força resultante atuando assim na diagonal, a aceleração também na diagonal, certo? E quando a gente analisa esse caso aqui, a gente precisa decompor essa força aqui, tá? Que eu vou dar um valor para ela, tá? Eu vou colocar que essa força, F aqui, ela vale 10 newtons, certo? Se eu quiser, se a pergunta for, quanto vale a aceleração, tá? Que esse corpo adquire para a direita, tá? Então, quanto vale essa aceleração na direção do deslocamento horizontal, né? Que vai ser para a direita. Para que a gente saiba quanto vale essa aceleração, a gente tem que decompor esse vetor força aqui em 2. Na verdade, a gente vai acabar usando só o valor da horizontal dele, porque a única componente que faz diferença no deslocamento horizontal é essa componente horizontal aqui, que a gente vai chamar de f de x, certo? Se vocês forem lembrar do vídeo passado, né, a gente utilizou as funções trigonométricas e descobrimos que f de x é igual a f vezes o cosseno do ângulo, certo? Lembrem que o f de x vai ser o cateto adjacente desse triângulo retângulo aqui, né? Geralmente, o cateto adjacente, ele tá relacionado com o cosseno. Existem situações em que é o contrário, mas eu mostrarei passo a passo mais pra frente, tá? Então, vamos lá. Quanto nós temos de f de x? 10 vezes o cosseno de 45, que vale 0,7. Então, aqui eu vou colocar cosseno de 45, 10 vezes 0,7, que vai me dar um f de x, então, de 7 newtons. Se o deslocamento, né, é para a direita, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força que eu estou analisando é a força na componente x, que é na componente do meu deslocamento. Então,
7 é igual a 1,5, que é a massa, vezes essa aceleração. 7 dividido por 1,5 vai me dar o valor da aceleração de aproximadamente 4,7 metros por segundo ao quadrado, certo? Lembrando, a aceleração na horizontal, ela vai ocorrer, então, em função dessa componente x, né? Essa componente Fx, né? Desta força de 10 newtons aqui, certo? Nós também teríamos uma componente F de y aqui, né? Que poderia causar um deslocamento vertical, tá? Mas para isso a gente precisa analisar algumas outras forças que a gente ainda vai ver, certo? Mas a princípio, acho que o mais interessante seria a gente ver essa questão do deslocamento na horizontal primeiro.